Fala galera, tudo bem? Pessoal, estou aqui hoje para falar mais uma aplicação da reflexão total. Um fenômeno bem comum, bem interessante, bem presente aí no nosso dia a dia. E esse fenômeno é chamado de miragem. Bom, vocês já devem ter observado várias vezes, fazendo uma viagem por volta de meio-dia, tá? Em um dia cuja temperatura está bem elevada, com certeza vocês já devem ter percebido essa situação aqui. Um carro mais à frente, a impressão que você tem numa pista cuja temperatura está bem elevada, a impressão que você tem é que o asfalto está molhado, inclusive dá para enxergar a imagem dos carros, a imagem, por exemplo, das coisas que estão ao lado da pista, inclusive também a imagem do sol. Só que você anda, mas nunca consegue chegar a essa parte molhada. Então, o que há por trás disso? Como é que esse fenômeno pode ser explicado? Mais uma situação. Vejam só. Meus amores, em outubro de 2015, na província de Jiangxi, na China, moradores de uma dessa pequena província ficaram assustados com o que viram. Imaginem só, de repente você sai de casa e ao observar o horizonte, você se depara com, olha só, não sei se dá para vocês perceberem, eu sei que a imagem é ruim, mas eu acho que dá para perceber, uma imagem, tá? Eles viram uma imagem de uma cidade, de uma parte da cidade, com vários prédios, e abaixo desses prédios apenas nuvens. Então muitas pessoas se assustaram com isso, acreditando que era o fim dos tempos, que um portal tinha se aberto para uma outra dimensão. As pessoas se assustaram muito com isso, e a pergunta é, mais uma vez, o que há por trás disso aqui? Como é que nós podemos explicar esse fenômeno? Muito bem. As duas imagens que eu acabei de mostrar para vocês têm a ver com um fenômeno chamado miragem, e aí eu vou explicar cada uma delas, portanto, prestem bem atenção. Muito bem. Observem bem essa imagem aqui. Olha só. Vou falar primeiro da miragem, que é formada, que é gerada em um local cuja temperatura é bem elevada. Então, imaginem, por exemplo, a primeira situação, onde nós temos o asfalto, tá? E a luz do sol, um dia em que a temperatura está bem elevada, e a luz do sol atingindo o asfalto. Lembre-se que o asfalto é formado basicamente de brita e de piche. Cor do piche, preto, e vocês sabem muito bem que o preto absorve muita radiação infravermelha. Então a temperatura acima do asfalto é muito elevada. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir o ar acima do asfalto em várias camadas. Por exemplo, nessa imagem aqui, o ar acima do asfalto foi dividido em 5 camadas. Muito bem. Qual é a relação que existe entre o índice de refração de um meio e a temperatura? Meus amores, o índice de refração ele depende da temperatura. De que maneira? De forma inversa. Quanto maior a temperatura, menor será o índice de refração. Então, se vocês concordarem comigo, a temperatura da camada 5, temperatura da camada mais próxima ao asfalto, é maior que a temperatura da camada 4, que é maior que a temperatura da camada 3, e assim sucessivamente, que é maior que da 2, que é maior que da 1. Isso implica dizer, olha só, isso implica dizer que o índice de refração da camada 1 é maior que o índice de refração da camada 2. Acabei de dizer isso, são grandezas inversamente proporcionais, que é maior que o índice de refração da camada 3, que é maior que o da camada 4, que é maior que o índice de refração da camada 5. Perfeito? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar um raio de luz propagando-se da camada 1 para a camada 2, o que é que vai acontecer? Então veja, se você traçar uma normal aqui no ponto de incidência, traça uma superfície normal aqui, o que é que vai acontecer? A luz está atingindo obliquamente a superfície que separa as camadas 1 e 2,
E como elas têm temperaturas diferentes, seus índices de refração serão diferentes. Acabei de mostrar para vocês que o índice de refração da camada 1 é maior que o da camada 2. Então, a luz vai passar de um meio cujo índice de refração é maior para um meio cujo índice é menor. Então, como a incidência é oblíqua e a luz vai passar para um meio cujo índice de refração é menor, vocês já aprenderam que a luz tem que sofrer desvio e esse desvio ocorre com o raio de luz se afastando da normal. Então, ocorre refração e a luz se afasta da normal. Aqui a mesma coisa, vamos ter mais uma refração e a luz vai se afastar da normal. Então, percebam, aí nós vamos ter mais uma refração entre as camadas 3 e 4. Aí a luz mais uma vez se afasta da normal pelo mesmo motivo, só que vai chegar um momento, e aí que eu quero que vocês observem aqui, vai chegar um momento, veja, a luz está sempre passando de um meio cujo índice de refração é maior para um meio cujo índice é menor. Então a luz está se propagando sempre em um meio cujo índice de refração é maior. E aí vai chegar um momento em que o ângulo de incidência, ó, que eu vou chamar de alfa, vai se tornar maior que o ângulo limite. E vocês sabem que quando a luz está se propagando em um meio cujo índice de refração é maior, e o ângulo de incidência se torna maior que o ângulo limite, ocorre o fenômeno chamado de reflexão total. Daí a luz vai ser totalmente refletida, tá? E agora ela vai passar, ó, vai fazer o caminho inverso. Só que agora ela vai passar sempre de um meio cujo índice de refração é menor para um meio cujo índice de refração é maior. Então as refrações vão ocorrer com a luz se aproximando agora da normal. Então esse raio de luz se refrata, né, se aproximando da normal. Aí aqui em cima nós vamos ter mais uma refração com a luz se aproximando da normal, até que a luz chegue na parte superior, chegue, por exemplo, aos olhos de um observador. Não vai ter mais reflexão total, né, porque a luz está se propagando sempre em um meio cujo índice é menor. Então, olha só que interessante. Apesar da luz se propagar em linha reta, vocês perceberam que é como se a luz tivesse feito aqui uma curva? É como não. Essa luz ela fez literalmente uma curva. E aí, meus amores, se nós tivermos um observador aqui em cima, para o nosso cérebro a luz se propaga em linha reta. Então a impressão que esse observador tem é que a luz não veio dessa região. É só você pegar esse último raio aqui, ó, faz uma extensão desse raio aqui para baixo. Daí a impressão que um observador tem é que essa luz não está vindo dessa região e sim aqui de baixo. Então ele vai ver uma imagem do objeto que refletiu essa luz. Deixa eu ver se tem, pronto, exatamente aqui, ó. Olha só. Então, de uma forma bem resumida, então nós temos aqui, ó, o asfalto, né? Aí o asfalto com a cor preta. Então, o ar próximo ao asfalto fica muito quente e aqui em cima fica muito frio. Então, o índice de refração, à medida que você vai subindo, ele vai aumentando. Eu já expliquei por quê. Então, imagina aqui esse objeto, como por exemplo essa árvore, né? Ela vai refletir a luz do sol. Parte dessa luz chega diretamente ao observador. Então, ele vê, né, essa árvore. Mas parte dessa luz refletida vai sofrendo múltiplas refrações até sofrer uma reflexão total e chegar aos olhos do observador. Então, como eu disse, para esse observador é como se a luz se propagasse em linha reta, e aí o que ele vai ver, ó, é uma imagem abaixo desse objeto. Esse fenômeno é chamado de miragem, e esse tipo de miragem ocorre em regiões cuja temperatura é bem elevada. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Só que, olha só, nós podemos ter um outro tipo de miragem. Que miragem é essa? No nosso caso, que vivemos em um país tropical, não dá para visualizar isso. Mas, por exemplo, em regiões cuja temperatura é muito baixa durante o ano inteiro, facilmente você pode observar esse tipo de miragem. Veja só. Aqui vai ser o inverso. Então, nós vamos ter, por exemplo, numa região dessas, em cima o ar vai ser mais quente e embaixo o ar vai ser mais frio. Então o índice de refração aumenta de cima para baixo. Daí o que é que acontece?
Olha só, imaginem vocês aqui esse barco. Aí esse barco vai refletir a luz do Sol, e aí essa luz, ó, refletida aqui para cima, ela vai sofrendo várias refrações até que ocorra uma reflexão total, por exemplo, nesse ponto, e aí mais uma vez várias refrações até chegar aos olhos desse observador. Mas para esse observador, como a luz se propaga em linha reta, o cérebro entende que essa luz não está vindo daqui. Ele entende que essa luz está vindo aqui de cima, então esse observador vai poder ver a imagem desse barco aqui na parte de cima. Essa miragem, ela é muito comum, como eu disse, em regiões cuja temperatura é muito baixa, e ela foi chamada de Fata Morgana. Morgana era uma personagem muito comum aí na Idade Média, e ela recebeu, principalmente nas histórias, se eu não estou enganado, do rei Arthur, mas ela recebeu esse nome, e essa miragem, ela deu origem a muitas coisas, tá? Por exemplo, todos vocês já escutaram, já ouviram falar numa lenda chamada de holandês voador, né? De um navio, ela foi muito utilizada. Ela foi muito utilizada aí durante muito tempo, mas mais recentemente nos filmes Piratas do Caribe, né? Quem não lembra lá do capitão, acho que David Jones, né? Foi amaldiçoado e ele tem que navegar aí durante toda a eternidade com o seu navio, que nunca pode atracar em lugar algum. E aí, de onde é que vem essa lenda conhecida como holandês voador? Vários marinheiros já relataram, muitos deles já disseram que viram, né, um navio de cabeça para baixo voando nos céus. Na verdade, o que eles viram foi exatamente a miragem, né, essa miragem conhecida como Fata Morgana. Então, voltando aqui para aquela primeira imagem, pronto. Então, o que aconteceu aqui foi exatamente uma miragem dessas. Então, a luz refletida desses prédios de uma cidade lá na China foi sofrendo várias refrações, ó, aqui para cima. De repente, ocorreu uma reflexão total, chegando aos olhos dos observadores dessa pequena província, né, chamada Jiangxi. Isso foi em outubro de 2015. Então, isso que eles viram aqui foi, na verdade, a imagem, né, a miragem, a imagem dessa cidade. Por isso que eles viram isso aqui, esses prédios, né, a imagem desses prédios, inclusive de cabeça para baixo. Então, isso é uma miragem muito comum chamada Fata Morgana. Para vocês terem uma ideia, muito provavelmente foi uma miragem dessas que, se eu não estou enganado, 15 de abril de 1912, né, foi provavelmente responsável pelo naufrágio do Titanic, o mais famoso aí naufrágio da história. Eu acho que vocês lembram de uma frase do construtor, né, do dono do navio, uma frase muito famosa. Ele dizia que o Titanic, que nem Deus poderia afundar seu navio. Querem dizer que o navio era extremamente seguro. E o navio, meus amores, não tinha nada de seguro. E ele não tinha nada de seguro porque em 1912 os navios não possuíam um dispositivo fundamental para a navegação, que era o chamado sonar. Então, a observação de icebergs era feita pela própria tripulação sem nenhum auxílio, sem nenhum equipamento. Eles tinham, na verdade, equipamentos rústicos, tá? Nada de sonar. Então, muito possivelmente, uma miragem dessas, chamada de Fata Morgana, anuviou, obscureceu, tá, a visão da tripulação. Daí eles não conseguiram observar esse iceberg, o que causou, possivelmente, essa colisão. Tanto que foi a partir de 2012 que cientistas começaram a desenvolver uma nova tecnologia chamada radar, que culminou, né, na construção aí do primeiro sonar, que foi usado pela primeira vez com fins bélicos na Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Tranquilo? Então, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá, a teoria sobre as miragens. E desejo a todos bons estudos e até a próxima. Tchau, galera!